o futuro da teca no Brasil, né? Então, antes de começar, vocês notaram de qual material é construído a estrutura desse espaço aqui na Embrapa? Qual? Madeira, né? Então, construção em madeira. Então, eu abro essa fala trazendo algum destaque. Então, acabou de ser inaugurado em Osaka, no Japão, né? Essa estrutura de 62 mil metros quadrados é a maior estrutura de madeira no mundo. A dimensão disso aqui, gente, 2.025 metros de circunferência, 645 metros de diâmetro externo e 625 de diâmetro interno. Inclusive, o Brasil está com espaço aí dentro, né? Está tendo uma exposição de vários países, o Brasil já está com espaço lá dentro. Infelizmente, não usaram materiais sustentáveis, usaram muito plástico, né? O espaço brasileiro, né? Mas olha a grandiosidade dessa construção. Então, o mundo constrói cada vez mais em madeira. E o Brasil, eu nem coloquei será, o Brasil será, não coloquei poderá, eu troquei, falei, poderá não, o Brasil será protagonista, né? Desse futuro, né? Desse futuro em madeira. E só para dar um destaque, poxa, Fábio, mas você está falando de Japão, a gente vê fotos na Dinamarca, na Suécia, construções belíssimas, construções de 10 andares com estrutura em madeira. Pô, mas isso é só na Europa? Os Estados Unidos já constroem wood frame já desde os 1950. O Brasil está conhecendo o wood frame agora, né? Não, o Brasil já tem construção de madeira. Quem for lá na Avenida Paulista vai ver um McDonald's todo construído em madeira. Quem for na Faria Lima tem uma fábrica de chocolate ali, né? A sede lá, um chocolate é chocolate top, né? Produzido de forma sustentável, toda construída em madeira. Madeira de floresta plantada, gente. Então, começa a palestra com esse recado, tá? Então, e aí a gente está vivendo esse mundo em transformação, né? Então, nesse estudo ali do Gustavo Lozano Cortes, que é de Mato Grosso do Sul, lá do Pantanal, e hoje é um grande diretor de uma grande indústria que constrói madeira lá do Canadá, essa empresa Arte Massif, que estava lá em Curitiba, num evento lá do Ebramen, né, a qual nós participamos lá, a SEDEX esteve junto também. Nesse evento, ele trouxe uma informação rica, assim, de 2010 a 2030, está tendo um crescimento de 21,4% ao ano. Então, o que ele vem registrando até agora e o que está sendo projetado até 2030, construções em madeira. Madeira, gente. E não é só estrutura, é piso. Então, o setor de construção civil sentindo a pressão por produção sustentável, né? E aí, depois vocês vão entender por que eu fiz esse destaque, né? Índia e China. Então, por que Índia e China, que são esses países, né? 90% da teca consumida no mundo são da Índia e China. 35% da população mundial estão nesses dois países, representando 31% do PIB mundial. Eles são os maiores compradores de teca. Aqui um panorama global da teca. Então, aquele gráfico de pizza lá em cima é um estudo do ITTO, ao qual a Embrapa Floresta participou desse estudo com dados do Brasil, né? Então, você vê que a Ásia não se atém aos milhões de hectares, mas em termos percentuais, a Ásia é 80% em área, né? Em área plantada, 13% a África, 7% América Latina. Nós estamos aqui, o Brasil está dentro desse 7%. Aí, fazendo um recorte da América Latina, Brasil ali, aqueles 0,10 milhões, que são 100 mil hectares, talvez não se atente aos 100 mil, mas às vezes é um pouquinho menos, eu acredito que é menos, né? Dado que o mundo está cortando mais do que se planta. Mas mesmo assim o Brasil é 29% da área plantada da América Latina, tá, gente? E aqui nesse estudo aqui, publicado em 2024, isso aqui são dados base de 2022, tá? Pelo TICNET, pelo ITTO, ao qual a Embrapa Floresta fez parte, né? A Cristiane Fioravante, agradecer a ela por alguma dessas imagens, né? Mas olha aqui esse outro gráfico de barra. Aqui é os top 10 países exportadores de teca em volume. Estamos falando de metro cúbico de tora, tá? Tora exportada. O Brasil é o segundo lugar. O Brasil já é o segundo maior exportador de teca tora de plantações no mundo.
E o Mato Grosso tem um grande papel nessa estatística. Só que o Brasil em área é só 2%, gente. 2% da área mundial faz aquele barulho ali, né? O segundo maior. É 29% da América Latina e é 80% da América do Sul. E 16% da produção mundial de toras. Somos nós aqui, Brasil, tendo Mato Grosso, o maior produtor, e depois Pará, né? E o que está acontecendo também, né? Mais outro dado, aqui é um estudo nosso aqui da empresa que a gente vem acompanhando. Então esse gráfico de barras está mostrando assim, um pico, né, de produção que começou agora, desde 2024, 2026. Então isso vai se sustentar, 2028. Mas olha aqui, nos próximos 8 anos, o que está acontecendo? O Brasil, que é o verde ali, está crescendo, o volume, mas como eu falei, está se cortando mais do que se planta. O que vai acontecer? Em 8 anos, vai começar a decair a oferta de madeira. Gente, isso aqui é uma janela de oportunidade. E é isso que nós, né, Gerson, nós produtores de teca, tá aí o Luiz de Paula, nós estamos enxergando. Daqui a 8 anos, vai ter uma janela de oportunidade. E o Brasil tem uma oportunidade de ocupar esse espaço, né, gente? E como ocupar esse espaço, né? Então, aqui é um pouco do trabalho que nós fazemos, nós da TRC e alguns associados também, têm feito esse trabalho genética. Então, aqui, a associação genômica, né, ferramentas genômicas já utilizado amplamente no eucalipto, na soja, no milho, estamos aplicando na teca também, tá, gente? Então, nós da TRC, sei que a Proteca 4M já tem utilizado, o Jaldes, né, trouxe material melhorado também da Malásia, né? Então, gente, é caro essa muda, 7, 10 reais, vocês vão ver depois, né, o resultado disso aqui, né? Então, mudas clonais de alto valor genético. Já temos 21 cultivares registradas no Ministério da Agricultura, de cultivares de teca, gente. Então, já sendo 19 aí pela TRC, já 2 pelo Jaldes, já registrado no Ministério da Agricultura. Materiais com valor genético, de teca. Manejo, né? Solo, vocês falaram tanto, né? Calcário, gesso. Então, assim como o eucalipto, né? A teca também precisa ser olhado como uma planta que tem condição que não abrimos mão. Calcário, gesso, boas práticas silviculturais, né? Desrama é o principal diferencial da teca, não tem como produzir madeira de teca de boa qualidade sem fazer desrama. Se não tiver caixa para fazer desrama em teca, teca não é seu negócio, tá? Infelizmente é isso. Se não tiver caixa para fazer desrama, teca não é seu negócio. Então, controle, né, de mato competição ali. Então, e aqui também, otimização na colheita, né? Então, você leva 20 anos para uma floresta dessa. Aqui a gente tem todo um sistema de inteligência, de entender qual o melhor sortimento, comprimento de tora, qual o sortimento de madeira cortar para trazer um melhor valor para essa floresta, tá? Inteligência de dados, logística e processamento. Então, toda uma inteligência em logística. Então, a infraestrutura logística não tem como a gente alterar, é o que está aí pronto, né? A Linhaces trouxe ali, tudo são planos, né? Eu vi lá a ZPE de Cáceres, né? Só para vocês saberem, a gente começou a plantar teca em Cáceres em 1999. Em 1999, quando a gente plantou teca e expandiu lá para a região de Cáceres, falava-se em hidrovia, ZPE, hidrovia não existe ainda, desde 1900. Então, já foram 26 anos, né? Então, gente, o Brasil tem isso, né? A gente é paciente em esperar essas coisas, né? E a ZPE tá para sair, né? Então, vocês imaginem o tempo que... Então, inteligência e logística. Então, o que dá para a gente fazer? Aqui algumas fotos, né? Embarcando teca a granel no navio, container, processamento de madeira para capturar um melhor valor, né? Então, nós temos ali a serraria, a industrialização, temos o Tarcísio aí também, nosso companheiro, também tem encerrado bastante teca, fazendo produtos acabados de teca, realmente para você poder extrair o melhor valor. Ali embaixo são fotos de mourão, de teca também, porque você leva 20 anos e tem parte da árvore que não dá diâmetro para a serraria, mas qual que é o principal diferencial da teca? É a alta durabilidade natural da madeira.
Mourão, sem tratamento. Então, acordamos para esse belo produto aí. Inteligência de dados para tomada de decisão. Então, aqui é um recorte do trabalho que a gente vem fazendo. Aqui é inventário florestal. A base disso tudo é inventário florestal. É impensável uma floresta de alta tecnologia, de alto resultado, você não fazer inventário. Você vai levar... Você planta e só vai saber quantos metros cúbicos tem no 6º ano. Muitas vezes, você fica sabendo quantos metros cúbicos tem do seu comprador de madeira. É inaceitável. Você tem que ter essa informação. Então, aqui, todo o inventário, da distribuição de volume, diâmetro, microplanejamento, né? Então, são algumas telas que a gente usa para tomada de decisão, né? Todo um sistema moderno de monitoramento da floresta, né? E a tecnologia que não é tão nova, né? Antônio Passos não está aqui, mas publicamente agradecer ele, o Arnold Schneider, que foram os pioneiros, agradecer o Maurel, toda a Embrapa, e começamos a impulsionar também o sistema integrado de teca com pecuária. Então, porque um dos desafios da teca é terra, a disponibilidade de terra e o alto custo da terra. Como é que você... Então, teca de forma solteira, como vínhamos plantando, já fica muito desafiador, porque além do investimento de teca, aí fazer um trocadilho aí com... Se fosse uma corrida, né? Eucalipto seria uma corrida de 10 quilômetros, né? E a teca não. A teca é uma maratona aí, né, Patrone? Estamos aí como igual a teca. Então, são 20 anos aí, estamos numa maratona. E para vencer essa maratona, tivemos que fazer algumas melhorias. E foi o sistema silvopastoril, né? Aqui uma integração com gado, que é um parceiro nosso. Topou fazer uma inovação, que é fazer conta se vale a pena a cerca elétrica. No caso dele, alta produção de carne por hectare, a conta se paga, né? Cerca elétrica. É uma vitrine que nós temos lá em Cáceres. Dado todo o aprendizado e o grande virada da chave foi a publicação, né, do livro Teca no Brasil. E a partir daquela publicação dos números apresentados, nosso CEO se convenceu, falou, não, esse é o caminho e vamos melhorar. Então, esses são... Aqui é uma visita, essa aqui é a foto do Maurel que ele fez. E depois nós visitamos lá em Brasnorte, né, seu Vitório Herclotes, né? E aqui já é uma colheita de capim em área de um dos acionistas, já colhendo, já com 14 meses, tá? De idade, e logo em seguida foi soltado alguns bezerros ali, né? E o caminho para vencer barreira, né, das terras e oferecer diversidade de renda aos pecuaristas, né? Então a gente conseguiu inserir também pecuaristas aí, começar a dialogar sobre teca, e nós, plantando teca, começando a entender também um pouco do mundo pecuária, né? Então, tornando mais inclusivo aí a questão da teca, porque a grande barreira da teca é terra e a grande barreira do pecuarista é ele se dispor a investir no componente florestal que é a teca. Então, a gente está unindo aí a fome com a vontade de comer, com essa parceria aí nesse sistema silvopastoril, que uma visita lá no Antônio Passos, algum desafio a desrama. Então, o grande diferencial da teca, como eu disse, é a desrama. Precisa desramar todo ano. Aqui a floresta, que acho que são 12 anos, onde eu estou nessa foto, né? Diâmetro, a teca precisa de não só volume, mas volume concentrado em poucas árvores. Outro diferencial da teca, o mercado é a exportação. Mais de 90% do volume é exportação. Exportação, teca commodity, vamos dizer assim, é Índia. Uma teca mais premium é China, Vietnã, Europa, Estados Unidos compra já madeira beneficiada, teca premium, certificação, não tem como fugir. Se você quiser vender sua teca bem, você leva 20 anos, aquela teca premium top, o mercado exige certificação ambiental. Então, o Brasil já está bom nisso, então temos 6 produtores brasileiros com certificação FSC. 43% da área plantada é certificado FSC, da teca no Brasil. Desses, 2 são associados da Arefloresta, né? A 4M Florestal e a TRC Agroflorestal são associados. Então, os associados da Arefloresta aí já representam 38% da área certificada FSC de teca do Brasil. Então, é um diferencial da teca, né?
E aqui algumas fotos, né, dos compromissos aí que assume ali, né, numa produção sustentável, né, garantir que a produção de teca vai garantir a manutenção da biodiversidade, responsabilidade social. Então, e o Brasil já tem esse exemplo, né, que une escala, SG e inovação em genética, tá? E agora o que se fala muito, EUDR, era para ter começado a entrar em vigor. A EUDR, para quem não sabe, são as normas anti-desmate da União Europeia. Então, produtos produzidos aqui fora da Europa, a Europa vai começar a exigir que você garanta que não tem relação com desmate. Então, um case nosso aqui, interno da TRC, ia iniciar em dezembro, foi postergado agora para dezembro de 2026, então a gente fez uma correria internamente, a gente desenvolveu todo um sistema para atender a ODR e também serviu para atender cadeia de custódia, que é a rastreabilidade FSC, onde é um sistema todo o mais automatizado possível, né? Onde a gente tem lá rastreabilidade, cada tora dessa aqui, a gente sabe de qual talhão saiu, de qual floresta, isso vai tudo numa base de dados, né? E integra todo um sistema automatizado. Então, conseguimos desenvolver um sistema ágil, robusto, de due diligence, para mostrar essa transparência, porque, ao final, o cliente final lá na Europa, do produto acabado da teca, precisa atender esse regulamento na Europa. E você atender isso de forma ágil é um diferencial. E não só atender, mas ter a garantia que sua floresta está de acordo com todas essas normas. E continuamos, né, nesse desafio ali, capital paciente. Então, o sistema silvopastoril veio como uma das soluções possíveis, né? Aliás, veio na solução possível do custo da terra, né? O silvopastoril. Mas o capital paciente, que é o investimento da teca, ele retorna com a madeira do corte final. O desbaste ajuda a amortizar, mas é um capital paciente, leva tempo, 20 anos. Ou no corte final, que pode acontecer entre 15 e 20 anos. Então, barreiras para suportar esse capital paciente, como é que... Crédito carbono pode ajudar? Pode, mas já estava falando com o Gerson lá. Existe projetos já conseguiram o crédito carbono? Existe. Conheço algum. A gente, em 2006, conseguimos. Eu sei que tem empreendimentos de teca na África que conseguiu já crédito de reposição, crédito de carbono, mas tem que ter escala. Coisa abaixo de 5 mil, não para de pé, tem que ser daí para cima. Logística, temos que rebolar muito, negociar, ter toda uma agilidade, né? A informação de mercado é fragmentado. Mão de obra escassa, né? Segundo o levantamento, o Joilson ali, né? E aí fica um recado... não sei se o Cícero está aí, né, da Associação Mato Grossense dos Engenheiros Florestais. Precisamos de mão de obra capacitado, né? Então temos aí desafios coletivos e essas soluções aí construindo lideranças, né? E o Brasil, só para vocês terem uma ideia, dentre os países que plantam teca, do ponto de vista logístico, somos o menos competitivos, tá? Estamos falando de quem que produz teca? Panamá. Panamá está ali, né? O canal do Panamá pode sair para o Pacífico, o Atlântico. Temos Costa Rica, temos México, que logo mais começa a sair bastante teca. Temos Colômbia, temos Equador, né? Ali direto Pacífico. Temos a África, ali Gana, Benin. Então, de ponto de vista logístico, o Brasil está no pior cenário, mas mesmo assim, vocês viram quanto que a participação do Brasil, né? Então, é fruto disso aí. Esse desafio constrói liderança, né? E o futuro da teca no Brasil, né, não é só promessa, é uma construção. Então, é construção, é trabalho do dia a dia, enxergar esse desafio e tirar a bunda da cadeira aí. Então, são atitudes que constroem futuro para o Brasil ser referência mundial de teca premium e sustentável, tá, gente? Então, são boas práticas socioambientais, solo, genética, manejo, colheita, logística, processamento, né? Essa inovação. E gestão, gente, eu estou na mesma empresa já faz há 29 anos, então, gente, conhecimento, como é que se mantém? A gestão do conhecimento, né? Manter esse conhecimento vivo, porque vai ter gente entrando agora que tem que absorver o conhecimento aí,
todo, né? Fluxo de caixa, até gestão do fluxo de caixa, governança, gente, governança. Então, tudo isso aí. E aqui, já caminhando para os finais aqui, e melhor coisa, conhecimento, falando de gestão de conhecimento, trazer aqui, essa apresentação depois vai ficar para todos, mas aqui com esse QR Code eles darão um link a essas fontes de conhecimento para quem quer conhecer um pouco mais a Teca, aprofundar esse livro, né? Teca do plantio à colheita ali, foram um trabalho voluntário de 30 pesquisadores, eu um deles ali. Durante a pandemia, né? O que nós vamos fazer? Vamos escrever um livro, né? Então, reunimos lá o professor Reginaldo, Hélio Garcia, a Luísa Borém, lá da UFV, fomos escrever um livro, então, né, de Teca. Está disponível ali para aquisição, lá na livraria da Universidade Federal de Viçosa. Depois teve... Esse é totalmente gratuito no site da Embrapa, Teca no Brasil. Material ótimo, gente. 762 páginas, sim. Quem quiser fazer Teca bem feito, gente, aqui é uma fonte de informação riquíssima. E eu digo a Embrapa, né, conversando com a Cristiana, ela está sendo cobrada para traduzir para o inglês, tá, gente? Porque tamanha a relevância da informação que existe aqui. Então, o pessoal na Ásia falou, puxa, passe para o inglês, né? E esse é o desafio aí que vamos buscar agora, dar um apoio para a Embrapa para a gente. E aqui tem o capítulo, né, que fala do sistema silvopastoril, né? Esse um pouquinho de mercado aqui, então aqueles gráficos que eu mostrei, está aqui nesse estudo aqui, né? É um estudo de mercado com base de dados 2022, publicado em 2024, totalmente gratuito também. Aqui dá uma visão geral do mundo ali, tanto Teca nativa plantado para vocês conhecerem como que é esse mercado, né? E aqui diria que, Gerson, acho que estamos indo quase numa comitiva do Brasil lá para a Índia, né? Vai ter de 17 a 20 de setembro, mês que vem agora, World TIC Conference, a Conferência Mundial de Teca em Kerala, na Índia, né? E aí fica uma dica aí. Em Kerala tem um museu da Teca, um museu top, assim, para a gente conhecer a história. A Teca tem uma relação muito forte com a cultura da Índia, da Tailândia, da Indonésia. Então é uma madeira que faz parte, não é madeira, simplesmente material madeira. Existe uma relação de amor, de cultura com a madeira da Teca lá na Ásia, né? E a gente está falando de 31% do PIB do mundo está lá, né? Então, e também informações de mercado, aqui é um boletim quinzenal, né? Um boletim do Tropical Timber Market Report, do ITTO. Então, aqui a gente consegue... Aí é madeira tropical de forma geral, mas tem informações dedicadas à Teca, então você começa a acompanhar a tendência, assim. Então dá para começar a tendência para que rumo está o mercado, o preço, né, de madeira tropical no qual a Teca está inserido, tá, gente? Então aqui trazendo um pouco de fonte de informação. Gente, é muita informação, é muita... E aí fica uma dica também para aqueles que são empresários. Poxa, Fausto, mas, gente, temos engenheiros florestais, agrônomos, temos profissionais ali, né, que podem ajudá-los a traduzir esses números, transformá-los em tendências e enxergar o que está por vir, né? E também uma rede importante, a qual nós fazemos parte, eu recomendo aí também para quem quer entender melhor, TICNET. TICNET é uma rede, né, internacional de informações, formada por pesquisadores, trades, pessoal, cientistas também, né, no mundo da Teca, tornar membro aí do TICNET. E TICNET é um dos organizadores aí do World TIC Conference, onde vai conseguir riquíssima informação. E aí, antes de encerrar, tive participando semana retrasada de um webinar, né, um webinar do ITTO. Então lá é um projeto do governo alemão na região do Mekong, da bacia do rio Mekong, e lá eles estão com um desafio enorme, porque a Teca é muito tradicional como madeira, como cultivo, e lá eles estão tendo dois problemas. Primeiro, por não cuidar das florestas,
conservação. Tem um desafio de conservação genética, gente. Conservação genética da teca. Está se perdendo a conservação genética da teca. E segundo, as populações tradicionais se construíram. E eu falei, né? A teca tem uma relação cultural muito forte. Está se acabando os estoques de teca. Então, o objetivo do governo alemão é levar conhecimento, capacitação. Então, numa dos cases que eu apresentei, eles ficaram impressionado a tecnologia, né, que é o Brasil, né, então mostrando o case Brasil, como que o Brasil tem, e muito em função do eucalipto, né, assim, o conhecimento que a gente absorve com o Celso, com o Frâncio, a gente está aplicando na teca, faz as adaptações e aplica para a teca, né, então, apesar do evento ter grande parte do conteúdo para eucalipto, mas a teca bebeu nessa fonte e continua bebendo. Muitas tecnologias, né, acabam sendo utilizadas para a teca, gente. Bom, muito obrigado. Aqui está meu contato. Quem quiser tirar dúvida, aprender um pouco mais, só lê o QR Code.